gente precisa, na qualidade de professores, fazer sim essa reflexão. Porque, primeiro de tudo, independente da turma com a qual eu vou trabalhar, eu preciso me debruçar antes, diante da minha escrivaninha, diante da minha mesa de trabalho, e saber o que é que eu vou preparar para levar para a sala de aula depois. Eu preciso saber, se eu estou com uma turma de primeiro, de segundo ano, o que eu vou ensinar de número para ele. Será que eu posso falar de fração para esse menino? Será que eu posso falar de números decimais? Qual é o tipo de atividade que eu vou preparar para levar para a sala de aula? O que é que eu vou trazer para o quadro negro na sala de aula? Qual é o tipo de atividade que eu vou cobrar dessa criança depois? O que é que eu vou fazer com as perguntas que chegarem até mim? Isso tudo a gente precisa ter muita clareza. Então, eu, professor, preciso conhecer estes 3 elementos. Começo falando para vocês, neste exato momento, do que é que a gente tem que saber para ensinar matemática. Trago para vocês uma frase que eu vou pedir licença para apresentar, do Biratã D'Ambrosio. O Biratã D'Ambrosio diz assim para a gente: há 2 aspectos igualmente importantes apontados como objetivos da educação matemática. O primeiro deles, ser parte da educação geral. O segundo deles, servir de base para uma carreira em ciência e tecnologia. Verifique o tamanho da sua responsabilidade. Cabe a você, na qualidade de professor, escolher os conteúdos que vão permitir que o seu aluno alcance esses 2 objetivos de formação. Primeiro de tudo, eu preciso me lembrar qual é o público com o qual eu estou trabalhando. E aí eu esbarro na segunda pergunta da nossa aula, desse nosso primeiro encontro. Eu preciso saber que eu, professor, posso estar aqui, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aonde estão sendo geradas essas imagens, e eu tenho um determinado público, com um determinado interesse, com determinados hábitos, pautados numa determinada cultura. Contudo, você, aluno, está me ouvindo aí nas cidades litorâneas do Brasil, ou no interior mais profundo, nos recôncavos mais profundos desse país. O seu aluno tem o mesmo direito de aprender tudo aquilo que o meu vai aprender. Contudo, as necessidades do seu aluno são diferentes. Os pontos em comuns que eles apresentam aí na sua comunidade são diferentes dos pontos que os meus alunos apresentam aqui. Eu estou aqui numa capital de estado, como muitos de vocês estão. Então, os meus alunos, desde pequeno, têm acesso a teatro, a cinema, a fontes diferentes de música. Todos eles estão habituados já a lidar com computador. Porque quem não tem o computador em casa, tem uma lan house no bairro onde mora. Tem as salas de informática na escola onde estão inseridos. Eu não sei se essa é a sua realidade. Então, o sapato que me veste bem e me causa conforto pode não ser exatamente o número do seu pé. É por isso que eu preciso saber quais são os conteúdos com os quais eu devo trabalhar, qual a abrangência, qual a profundidade, qual o material didático de apoio que eu posso trazer para dentro da sala de aula, sem me esquecer jamais de ter pleno domínio do que eu estou ensinando. Se eu tiver que ensinar geometria plana na aula de hoje, eu, professor, preciso estar convicto que eu sei exatamente quais são os elementos que eu vou ensinar. Se eu vou trabalhar com geometria plana, eu preciso saber se eu quero trabalhar com dimensões do tipo comprimento ou do tipo área de superfície. Eu preciso saber se eu quero trabalhar o formato das figuras, se eu quero classificá-las quanto à quantidade de lados. E preciso saber, principalmente, que eu preciso ter domínio disto. Vejam, por exemplo, o formato da lente do meu relógio.
A gente está falando do ensino de geometria. Se eu desejo trabalhar, por exemplo, círculo e circunferência, eu, professor, preciso saber qual é a diferença disso. É importante dizer para vocês que nós faremos a sequência desses estudos nos momentos que estão por vir. Prestem bastante atenção, reflitam bastante sobre as palavras iniciais, que a gente continua no nosso próximo encontro.